Bom, e para a gente fechar então, botei ali a parte do comércio ali em cima, tá? Aí, no capítulo 2 a gente foi falar da vida nas cidades. A vida nas cidades hoje, né? Então, a gente falou sobre as diferenças da vida nas cidades grandes e nas cidades pequenas. A gente falou sobre a diferença da vida nas cidades e no campo, que é, né, as pessoas moram muito longe uma das outras, já na cidade não, na cidade está todo mundo pertinho. E aí a gente vai ver que tem coisas importantes com relação a isso que a gente precisa pontuar, né? Então, o modo de vida em cada cidade, ela vai ser a identidade do grupo. Por exemplo, a vida numa cidade no interior do Amazonas, ela é a identidade daquele grupo ali, ribeirinho, que mora perto da floresta, que sabe conviver com a natureza, que trabalha é totalmente diferente da vida numa cidade como Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, o modo de vida, ele vai determinar a identidade daquele grupo. A gente falou sobre o censo demográfico. Falamos que é uma pesquisa realizada pelo IBGE, de 10 em 10 anos. O recenseador vai às residências de todas as pessoas e fazem inúmeras perguntas para fazer um desenho de como é aquela sociedade, né? Eu puxei para cá, ó. Ajuda a identificar uma sociedade e as suas necessidades. E ajuda aos governantes a fazerem planos de ação. Então, nesse lugar eu tenho muitos idosos, preciso de mais clínicas especializadas nisso, preciso adaptar os espaços para esses idosos. Num outro lugar eu tenho uma população mais universitária, então eu preciso de outras estruturas, né? E é ou uma comunidade que não tem saneamento básico, precisa de saneamento básico. Então, o censo demográfico ele vai dar aos líderes a informação de como está vivendo aquela sociedade, porque na aldeia era fácil, eram pouquinhas pessoas, eles se reuniam e falavam das suas necessidades. Hoje em dia não tem como. São milhões de pessoas numa cidade, né, grande como o Rio, por exemplo. Então, é preciso fazer uma pesquisa. Esse ano deveria ter tido censo, e foi mais uma consequência da pandemia, não houve censo demográfico. Vamos ver quando haverá o censo demográfico, né? As mudanças e permanências que acontecem nas cidades. As mudanças, a gente já falou das evoluções, das descobertas, né, das construções. A gente observa assim, um mesmo lugar há anos atrás, o que mudou, o que foi preservado. Muitas vezes diminui a quantidade de vegetação, aumenta a quantidade de prédios, e a permanência ajuda a gente a contar a nossa história, né? Então, a permanência de determinadas construções que são protegidas pelo patrimônio histórico, ela é importante porque ela vai contar a história desse povo. Porque o que foi aquela construção, a influência de que povo teve aquela construção, né? Isso tudo tem uma importância muito grande, um valor cultural muito grande. Os costumes e a cultura, a gente vai ver o modo de falar de cada povo, o modo de se vestir, as festas, né? O Brasil é um país continental, então a gente não tem uma característica única do brasileiro, certo? A gente tem características específicas do Sul, características que são específicas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. Mesmo no Sudeste, Rio, São Paulo e Minas tem grandes diferenças. Então, algumas palavras são usadas num lugar e não são usadas no outro. A maneira de falar, a maneira de se vestir, a maneira de festejar algumas coisas, por exemplo, o carnaval, né? No Rio de Janeiro tem as escolas de samba, os blocos de rua. No Nordeste, lá em Recife, tem o frevo. E na Bahia tem os trios elétricos. Já no Sul não é tão festejado assim o carnaval. Então,
cada lugar tem a sua característica de costumes e cultura. E aí, quando a gente fala de múltipla e plural, né, que surgiu uma dúvida enorme quando a gente falou sobre isso, o que é uma cidade plural? É isso, tudo que a gente falou. É uma cidade com diversidade. É uma cidade com muitas diferenças. É uma cidade que, por exemplo, São Paulo tem a característica, Brasília também, principalmente Brasília, por ter sido uma cidade construída, né? Ela tem uma pluralidade muito grande. Por quê? Porque Brasília não existia. Brasília foi planejada pelo presidente Juscelino e foi construída para existir e ser a capital do Brasil. Então, ela não tinha uma população local, certo? Vieram povos de vários estados do Brasil para Brasília. Primeiro para trabalhar na construção de Brasília e depois uns acabaram ficando, outros vieram para viver lá, foram para viver lá, outros por motivos de trabalho, alguns que trabalhavam no governo, que a capital era no Rio, foram transferidos para Brasília com as suas famílias. E aí você vê uma diversidade cultural em Brasília muito grande. Você vê a maneira de falar do brasiliense é diferente, porque tem vários sotaques, né? Tem restaurantes de tudo quanto é região do Brasil, porque cada um levou a sua cultura para lá. Então é uma cidade plural. O Rio de Janeiro também é uma cidade plural, também recebeu muitos imigrantes. O São Paulo, sendo uma cidade muito grande, também é uma cidade plural. Então, quando a gente fala uma cidade plural ou multicultural, a gente está falando da diversidade de características. Eu não posso falar isso aqui caracteriza o carioca. Só isso? Só tem carioca assim? Não, né? Então, é uma cidade plural. Existem algumas características, sim, que são marcantes, como a gente fala festa, falar, né, esse chiadinho é característico do Rio de Janeiro, mas você vai encontrar pessoas que não falam também, porque vieram de outros lugares. Então, fechando o nosso módulo de história do livro 1, a gente estudou desde as cavernas até os dias de hoje, quando o homem vivia sozinho e o que aconteceu para que ele fosse um ser social como ele é hoje, certo? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido tudo. Essa semana não vou fazer porque eu estou precisando de tempo para corrigir os trabalhos pontuados, certo? Então, mas qualquer dúvida é só mandar a mensagem que a gente tira, tá certo? Um beijo, até amanhã.